Agora, esses caras, eles chegam e falam, mas você tá destruindo e tal. Eu falo, mas eu não sou eu que... Eu sou só um mediador. Eu tô contando a história. Quem me falou tudo isso foram caras que trabalharam diretamente com ele. Mas ele era casado, o Zacarias? O Zacarias, ele foi casado com a Selma Lopes, que é uma dubladora, tá viva até hoje. Ah, é? A Selma Lopes faz a voz da Marge Simpson. Até hoje? É. Ah, é? Eu entrevistei a Selma. Pô. Lá em Copacabana. Depois ele namorou uma cantora chamada Valesca, uma cantora dita brega, essas de dor de cotovelo. E aí ele começa a ter um relacionamento com um outro cara, entendeu? Quando ele morre, que foi em 90, já é aquela época do auge da epidemia da AIDS. Lembra? Cazuza, quantos e quantos, Freddie Mercury, quantos e quantos começaram a morrer, que era uma doença que não tinha controle. Ninguém sabia como que fazer aquilo, né? E os tratamentos que tinha, mandava o que tinha de mais avançado era nos Estados Unidos. Mas ninguém sabia como fazer isso. E a galera morria de repente, né? Uma semana definhava. Era muito rápido, muito rápido. Eu lembro. No filme Uma Escola Atrapalhada, que os Trapalhões faziam quase uma figuração, o Zacarias aparece muito magro. E aquilo causa um choque nas pessoas. Porque quase a peruca dele fica balançando na cabeça, assim, de tão magro que ele tá. Aí começou a dar margem para uma série de especulações. Falar, o Zacarias tá com HIV. Tá com HIV e tal. O que foi dito foi que ele é um cara muito vaidoso, fez um regime por conta própria, pegou uma pneumonia e morreu daquilo. A Selma Lopes conta que ele, no atestado de óbito, tá câncer. Mas as pessoas que eu entrevistei falaram que foi AIDS, que inclusive a Globo ofereceu tratamento para ele nos Estados Unidos. Ah, é? Só que o Zacarias era espírita, ele era pai de santo. E falou, não, eu vou fazer um tratamento alternativo aqui com ervas medicinais e tal. Ele se isolou na casa dele, ficou ao lado desse cara. E quase ninguém tinha acesso ao Zacarias, ele recebia poucas visitas. Tanto é que as últimas semanas de vida dele, ele deu até uma entrevista falando, vou voltar. Foi até um pouco antes da estreia da temporada dos Trapalhões na televisão. Falou, daqui a pouco eu vou gravar e tal. Acabou não gravando, ele morreu. Caramba. Entre ficar mal e morrer foi muito rápido desse filme, foi que muito ele tava rápido. magro? Foi? O filme é lançado em 90, no começo de 90. E em março ele morre. A Globo, ninguém falou sobre HIV, nada sobre AIDS. E aí o que acontece? E a gente entende isso, assim. Você conversou com o namorado dele? Com esse... Esse cara tá morto. Ah, é? Morreu. Morreu acho que há uns mais de 20 anos. Tá. Mais de 20 anos. Mas o que acontece? Ele era um ídolo popular, um ídolo infantil. Pode ser que tenham falado assim, não vamos contar isso para não chocar, para não... Entendeu? Tem muito disso, de contar uma outra versão. Como pode ter sido câncer e o HIV ter acelerado. Entendi. Entendeu? O fato é que essas histórias e esse pessoal que você falou que xinga tal, eles não viram no comentário, eles ainda não ouviram esses caras falarem e chamam de mentiroso, assim. É um paradoxo, porque como que você é um mentiroso se o cara não viu ainda o que... Eles sabem o que eu tô falando, e o que eu tô falando é o que tá no filme, né? E eles acham que isso diminui o legado dos Trapalhões, diminui ou causa uma mácula na história dos Trapalhões, e não, ao contrário, entendeu? Eles são fruto de uma época que não se podia falar abertamente dessas coisas. Talvez se vivo estivesse o Zacarias, hoje ele talvez falaria. Com certeza. Se ele realmente dane-se, fosse, entendeu? E esses caras que são ignorantes falam, você está ofendendo a imagem. A Selma Lopes, que é essa senhora que eu te falei, que tem 90 anos, eu perguntei para ela. Que é a ex-mulher dele? Do Zacarias. Sim. Ela falou, enquanto eu estava com ele, dava conta do recado. Depois que ele terminou comigo, o que ele fez da vida dele,
Quer dizer, ela deu a resposta ali. Entendi. Você entendeu? O próprio Dedé, eu assisti o Fritada, brincaram com essa história do Zacarias ser bissexual. Ele não falou nada. É? Entendeu? Assim. Não refutou. Então, assim, qual que é o problema? Entendeu? É engraçado que o Didi fazia esse tipo de piada com o Dedé, né? Mas, então... Lembra? Isso é até uma forma de... Porque, assim, já tinha essa fama. Se você for ver, as pessoas levam muito ao pé da letra, ou levavam, né? Se a gente falar que o Brasil é um país iletrado, confundir o personagem com a pessoa, né? Então já tinha esse negócio. O Zacarias é gay porque ele tinha trejeitos, ele era mais afeminado e tal. Só que o Renato brincava com o Dedé, mas era uma piada ao contrário, porque o Dedé... Era o machão. O que o Dedé... Assim, o Dedé, ele perdeu muito por conta disso, entendeu? Ele era muito mulherengo. Eu perguntei aqui das namoradinhas, ele falou que aproveitou, né, Mandíbula? Ele falou que teve uma época aí. O Dedé aproveitou. E ele é um cara que, assim, ele saía e ia num bar e falava, vou pagar pra todo mundo, sabe? Ele era um cara que esbanjava. Ele contou essa história aqui da casa do... da casa, é verdade. Que ele, né, assim... Coração bom, pagava as coisas, não pensava no futuro, né, velho? É isso. Poxa né? vida. Porque acho que é igual, se a gente for fazer agora uma analogia com um jogador de futebol, né? Você sabe que tem um prazo, ou tem uma curva, toda carreira tem uma curva, né? E esses caras, eles não pensam nisso. Falam assim, pode ser que seja daqui a 10 anos, como pode ser daqui a 2 anos, né? Então os caras esbanjavam. O Mussum esbanjava da lancha, uma série de coisas. O Zacarias já era um cara mais ermitão. Ele gostava mais de planta, já gostava de ficar mais na dele e tal, era mais introspectivo. O Renato já era um cara que investia, mas ele fazia o dinheiro dele render. Tanto é que o Renato, até hoje, assim, a Globo não renovou com ele, o cara vive muito bem. O Dedé, ao contrário, ele tem que fazer show em Arapiraca, em Manaus, daí daqui a pouco ele vai para Paraíba, ele tem que fazer toda a correria dele, entendeu? Ele podia estar hoje numa vida mais sossegada. Eu acho até que ele não queria, porque ele gosta muito de trabalhar. Ele gosta. Você vê que ele tem uma... ele tem. Né? Mas talvez não essa correria que ele tivesse hoje, né? Então foi tudo essa questão de administrar o dinheiro. Entendi. E quando você conversa com o pessoal, você entrevistou quantas pessoas? 64. 64. Qual foi a que mais te impactou? Você falou do Baiaco. Do Baiaco e qual a outra? O Baiaco, o que acontece? O Baiaco, ele mudou completamente o destino do roteiro, do comentário. Uma coisa na cabeça. Que eu falei, vou fazer aqui esse filme, que é uma espécie de complemento das minhas 2 pesquisas anteriores, do cinema e da HQ. Tanto é que nem queria repetir os nomes, tal. Eu repeti, acho que 5% só do elenco desse documentário. Eu queria entrevistar outras pessoas para falarem outras coisas, né? Para não ficar uma coisa repetitiva. Só que o Baiaco, quando ele começou a falar de Zacarias, quando ele começou a falar de Renato, coisas que até então quem eu tinha ouvido não falavam, era sempre aquele negócio, lindo, maravilhoso, tal. Eu falei, mudou tudo. Então o Baiaco foi um cara que transformou. Um outro cara, o Roberto Lee. Que é? O Roberto Lee, você vai lembrar dele, assim, em vários quadros dos Trapalhões, quando tinha briga, tudo, ele era o cara que dava porrada, tinha uma cara de mal, chegava no bar mal encarado e tal. E foi também produtor dos Trapalhões. Ele ficava no elenco, mas ele ganhou nome e ficou também no... E o Roberto falou bastante coisa também, né? Assim como o empresário deles, Elcio Spanner, também contou de Zacarias, de grana, Entendi. de uma série de coisas. E o Vitor Lustosa, que é o amigo, fiel escudeiro do Dedé, que inclusive ele falou aqui do Vitor. Contou uma série de coisas. O Vitor era o que dele? Era um tipo de um assessor? O assim? Vitor é produtor, depois assistente de produção, depois produtor e depois assistente de direção. É um cara, uma figura histórica dos Trapalhões, tem uma memória incrível. Tanto é que a gente está com uma ideia de lançar um livro
Eu e Ele, um livro de entrevistas, que ele conta uma série de coisas do Renato. Tem até um episódio, uma história engraçada, que isso... Se os caras me xingaram agora, vão xingar mais ainda, que é o seguinte. E não fique bravo, porque assim, é o que eu tô falando, cara, é humano, entendeu? Pisada na bola, ou derrapada e tal. Em 76, os Trapalhões eles estão fazendo a produção do filme Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. No Planalto, eu lembro disso. Né? Lembro, que é uma paródia do... Lembro porque eu assisti bem depois, né, Mandíbula? Porque eu não era nascido. Você não era nascido, você assistiu no DVD. Exatamente. Exato. Entendi. No YouTube ele assistiu. No YouTube. Que é uma paródia do Planeta dos Macacos. Né? Os Trapalhões sempre brincavam muito disso. Né? Tinha o Robin Hood. Do Guerra nas Estrelas fizeram também. Guerra nas Estrelas. Fizeram uma série que era muito legal isso. Robin Hood e Trapalhão, Trapalhão na Floresta e tal. E o que acontece? O Renato se apaixona por uma moça da produção do filme. E, cara, tem gente que quando fica apaixonado, perde a cabeça. Entendeu? Faz coisas que às vezes até o cérebro duvida, né? E essa mulher, que era uma mulher deslumbrante, encantadora, parte dessa produção foi filmada em São Paulo, em Cotia. Cotia tinha um centro, não sei se ainda tem, de balões. As pessoas faziam balonismo em Cotia e tal. E eles foram gravar lá, porque tinha umas cenas de balões tal, no filme. E aí deu um problema na produção desse filme. E eles tiveram que se hospedar num motel, na Raposo Tavares. E o motel, como vocês sabem, tem uma cama só. É um quarto com uma cama. E falou, é o seguinte, tem poucos quartos aqui, então a gente vai fazer um sorteio para ver quem que vai dormir com quem nessa cama. Né? E essa moça falou, deixa que eu faço o sorteio. O filme foi dirigido pelo Tanco. E aí, então sorteou, vamos lá, Mussum vai dormir com o Dedé. Tá. O Tanco, como era um senhor, ficou no quarto sozinho. Mas, sei lá, o Mandíbula vai dormir com o Vilela. Uma coisa assim. E aí acabou o sorteio e falou, peraí, mas tá faltando o Renato. Falou, não, o Renato vai dormir comigo. Ela falou? E eles se envolveram nisso. Até aí nada demais. O que acontece? Nesse motel, sabe essas luzes que ficam embutidas, essas de jardim assim? Sim. São coloridas e tal. O Renato fumou maconha com ela. Eu não esperava isso, velho. Não é, Mandíbula? Que informação. Pensar qualquer outra, sei lá, roubou a luz. Não. Fumou, talvez pela primeira vez na vida, talvez pela primeira e última vez na vida. O fato é que aquilo não bateu bem para ele. E por que foi isso? Porque chamou a atenção que ele ficou na área externa, atrás dessas luzinhas assim, achando que era vagalume. E todo mundo, aqui o vagalume, aqui. Falou, Renato, o que você tá? Você tá doido? Falou, não, ele acabou de fumar. Você imagina uma coisa dessa? Cara, que cena incrível, cara. Aí, Petete, olha esse vagalume aqui, Petete. Não é, seria isso, mais ou menos? Qual a sua imitação de... Eu não tenho base suficiente pra fazer a imitação. Tá. É a primeira vez que eu tô contando isso. Tá no filme. Mas quem te contou essa informação? Eu ainda não vou contar. Porque, assim... Tá. Vamos guardar pro filme. Mas eu tô contando isso agora em primeira mão pra você. Assim. Não, é um fato que é no filme. Mas você falar quem foi, não desmerece a pessoa querer ouvir a história inteira. Não, desmerece a pessoa, mas é o seguinte... Pode ser que intimidem essa pessoa. Entendi. Entendeu? Vocês não vão ligar pra ela e falar... Eu vou contar no documentário. Entendi. E tava lá nessa produção. Tava lá, assistiu, viu isso. Tá. É uma testemunha ocular. Ela fala, o Rafael tá inventando. Não tô inventando, o cara me contou. É uma história super engraçada. Aí vão falar assim, o Rafael tá chamando o Renato de maconheiro. Não. Pode ter sido uma experiência única. Exato, entendeu? O cara se apaixonou, o cara foi na onda dela, aquilo não desceu bem. E qual que é o problema disso? A mesma coisa do Zacarias, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso humaniza esses caras. Fala, porra, o cara
se apaixonou por uma mulher e perdeu a cabeça por ela. Entendeu? E o mais engraçado disso, ele se apaixonou tanto por ela que colocou um detetive atrás dela. Sabe aquela paixão possessiva? Sei. Eu tenho isso com Mandíbula também. Tem. Você tá ligado que tem um detetive atrás de você, né? Eu sei. O cara não sabe se esconder direito, viu? O Noah, né? E aí ele... Aí um dia o detetive falou, mas não tem uma boa notícia pra te dar, não. Falou, o que foi? Falou, tá saindo com outro. Caramba. Ele não deu muita sorte com essa moça. Entendeu? E aí terminaram. Terminaram. Ela nunca mais trabalhou com eles e tal. Entendi. Ele trabalhou em 2 produções, o Simba e os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Mas ela não era atriz, era produtora. Produtora, técnica. Parte técnica, tá. Né? Mas assim, são coisas que são curiosas, que assim, claro. eu não sabia. E dão um tempero especial, você entendeu? Eu falo, olha que legal. Sobre a vida deles, essa cena ia ser muito legal. Né? Olha, imagina. Humaniza mesmo, é o que você falou, né? Entendeu? Então, assim, qual que é o problema disso? Entendeu? E o Mussum, que é o mais, talvez seja o mais querido, né, dos Trapalhões, que o pessoal lembra com... Eu lembro com... Tem história de como ele entra, como era a relação dele com os outros. Porque todo mundo fala bem dele, né? É incrível, né? O Mussum é uma figura, cara, que ele ficou até maior depois da morte. Também acho. É muito difícil isso, né? Você vê como, por exemplo, o Zacarias não conseguiu isso, né? O Mussum, ele virou marca de cerveja, tem camiseta, tem memes, tem uma série de coisas. O papo que aquela linguagem dele não foi ele que inventou, é verdade? É verdade. É verdade. Sabia disso, Mandíbula? Eu li em algum lugar aí. Eu li também, eu tinha lido, quem inventou foi o Chico Anísio. Foi isso mesmo, é verdade? O Mussum, ele era dos originais do samba. Ele era um cara performático no palco, né? Então ele cantava, tocava e dançava. Ele fazia um negócio... Ele era engraçado no palco, inclusive. Numa época que era difícil ver isso nos grupos musicais, né? O cara que normalmente sentava ali no violão, tal, banquinho, tocava. E ele já era um cara mais disruptivo nesse aspecto. Assim. Você olhava ele e falava, nossa, o cara era engraçado, tinha um trejeito, a cara dele. E o Mussum é um cara que, assim, ele não precisava fazer força para fazer rir, né? Ele tinha um jeito engraçado. Até quando ele andava, né, com aquela barrigona, bundona dele, assim, você já achava a camisa toda agarradinha, assim, né? Era um barato. O Mussum era muito intuitivo, né? Ele não era um cara técnico, assim, ele não foi formado em nenhum lugar. Ele era aquilo praticamente que ele era na vida, ele era na televisão, era no palco, era no cinema, enfim. E aí a ideia principal, quando era... O Dedé contou aqui, mas é mais ou menos assim. Os Trapalhões, eles foram criados por causa do Vanderlei Cardoso, músico que eu entrevistei e está vivo até hoje. O Vanderlei era um cara que chegou a ser da Jovem Guarda, tal, na época que a televisão usava muito dos músicos para ter programa de televisão, porque eles eram muito populares. O Roberto Carlos tinha lá o programa da Jovem Guarda, junto com a Vanderleia e o Erasmo. Então os músicos eram muito requisitados para terem um programa para chamar público. E o Wilton Franco criou os Adoráveis Trapalhões por causa do Vanderlei Cardoso. E aí ele formou um elenco que era o Vanderlei Cardoso, que seria... Seria o Renato Aragão, porque é a estrela principal. O Ivon Cury, que era um também cantor, tal, que também acho que andava de peruca também. Ted Boy Marino, que era o cara de luta livre, galanzão, tal, e o Renato Aragão. O Renato não era a estrela principal. Os Adoráveis Trapalhões fizeram um sucesso enorme. A Rede Globo contratou o Ted Boy para fazer os programas de humor lá. O que eles fizeram? Eles tiveram a sacada de contratar a Vanusa, que era uma piada, né? Porque a Vanusa era muito loira e tinha um cabelo parecido com... Do Ted Boy Marino, é verdade. Né? Então, tigelinha. Então a Vanusa, pouca gente sabe disso, mas a Vanusa chegou a integrar os Adoráveis Trapalhões. Cara, não sabia disso, não. Aí começou, o Vanderlei quis fazer outra coisa, o Ivon também outra coisa, e acabou o programa. O Renato persiste. Ele fala, não, eu preciso fazer tal.
Aí ele tava um dia andando na televisão, ele olha, vê o Dedé e fala, pô, esse cara é um cara que pode ser bom pra mim. Convida o Dedé e fala, o que a gente fazer uma dupla e tal, e começa a fazer uma dupla. Essa dupla começa a fazer sucesso, é pedido mais tempo para eles ficarem no ar. Ele falou, só nós dois aqui a gente não consegue, a gente precisa de mais um. O Dedé, isso também é uma outra coisa, porque o Renato algumas vezes falou que foi ele que trouxe o Mussum. E, na verdade não, foi o Dedé. Só que o Dedé pensou primeiro no Jair Rodrigues. Que o Jair Rodrigues, se você olhar os vídeos antigos, tem uma certa semelhança com o Mussum no sentido da performance. Ele também era um cara do gingado, de ter umas sacadas, um improviso na televisão, fazia o fino da bossa e tal. Era um cara que era muito parecido com o Mussum nessa linha do humor, dessas coisas todas. O Jair falou assim, ó, melhor que eu tem um outro cara, que é o Mussum. Ele fala, Mussum, fala, ó, ele é dos originais do samba, vai lá ver. E o Dedé vai assistir um show dos originais do samba e ver essa performance que eu falei aqui. Ele falou, pô, esse cara realmente é muito bom. Vou convidar ele. O Mussum falou, putz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei, não é minha praia, eu sou tocador de reco-reco. Eu falei, você vai persistir, tal. O Mussum aceitou. E o Mussum, por muito tempo, ele se divide entre os originais do samba e os trapalhões. Até que uma hora tem que falar, você tem que decidir, porque a agenda está muito pesada dos trapalhões e os originais do samba, eles eram muito requisitados. Aí ele sai dos originais do samba e fica só com os trapalhões. Faz um sucesso enorme e tal, os originais continuam fazendo e tal. Na época, o pessoal dos originais do samba ficou um pouco chateado com ele, com a decisão que ele prefere os trapalhões do que os originais. E aí, de novo, o programa precisa mais tempo e tal. Ele fala, a gente precisa de mais um. E aí entra o Zacarias. Né? Então, que vem da onde? O Zacarias vem do rádio, né? Ele tinha um programa no rádio, fazia muito sucesso. Ele tinha um personagem chamado Moranguinho. E aí é o Renato que indica o Zacarias. Na verdade, a Selma Lopes fala pro Renato, fala, tem o Zacarias, ele olha e puxa o Zacarias. Que essa é a formação clássica dos Trapalhões. Mas antes, quando ele fala o Dedé, tudo começou com a dupla Dedé e Didi, tá errado. Tudo começou lá atrás, nos Adoráveis Trapalhões. O Dedé fazia parte do elenco, até com o Roberto Guilherme, mas ele não era o cara... Ele era, tipo, de elenco de apoio. Entendi. Aí ele é alçado, né, graças ao Renato, a escada, uma das figuras principais dos Trapalhões, né? Então tem muito disso, assim, a memória, às vezes, ela é meio traiçoeira. Então, você ouve um aqui, outro ali, e às vezes vai falando aquilo como se fosse a verdade, né? Mas, assim, a história que a gente conta e as histórias que estão nos livros é completamente diferente.